Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui este vídeo que é sobre melhores práticas do Microsoft 365. Vocês sabem que muitas empresas contratam a ferramenta do Microsoft 365 apenas para usar e-mails, muitas vezes ainda já utilizam SharePoint, OneDrive, espaços de armazenamento praticamente, né? Então as empresas hoje subutilizam muito essa poderosa ferramenta que elas possuem contratadas. Então aqui hoje eu quero trazer para vocês algumas das melhores práticas do mercado que a gente tem como vivência aqui na Rastec. E aí a ideia hoje é justamente mostrar para vocês como vocês podem utilizar o Microsoft 365 de uma forma muito mais eficiente e que traga benefícios para a produtividade, para a colaboração, para a comunicação da empresa, além de aumentar a segurança de todos os dados, inclusive auxiliando aí na proteção de dados com LGPD. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês aqui uma apresentação em PowerPoint, onde eu tenho todas essas dicas, né, e essas informações, e essa apresentação aqui é um e-book que vocês depois vão poder baixar também, está aqui na descrição do nosso vídeo, vai estar o link para você poder baixar esse e-book, tá bom? Então vamos lá, eu quero abrir para vocês a minha tela e já para eu começar mostrando aqui para vocês, então, este e-book. Então nesse e-book aqui eu faço uma apresentação, né, dizendo o que você vai aprender nessa ferramenta, nesse e-book. Aqui um pouquinho só da apresentação da Rastec, para quem não conhece ainda, a Rastec é uma empresa que já está aí desde 2008 ajudando a empresa no gestão de TI, em toda a gestão da TI de forma otimizada, né, trabalhando sempre baseado em melhores práticas como IT, o COBIT, ISO, NIST, enfim, frameworks e melhores práticas consagradas do mercado. A Rastec é parceira da Microsoft desde 2008, também somos parceiros do Google, da Dell, da Sophos, Acronis, Bitdefender, Enable e diversas outras ferramentas do mercado, né, os grandes players do mercado. A Rastec sempre esteve muito junto desses players aí, fazendo toda essa parceria para fornecer para os nossos clientes realmente soluções que entregam toda a segurança e toda a produtividade que as empresas precisam. Depois, aqui falando só um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece ainda, eu sou o Juarez, sou o CEO da Rastec, sou também Head de Privacidade da Machado Schitz Advogados. Eu sou hoje criador do método LGPD 365, que é um método que usa os recursos do Microsoft 365 para fazer a gestão da LGPD. Atualmente atuo como DPO de uma série de empresas, eu acho que atualmente são 14 ou 15 empresas que eu tenho aí no meu portfólio. Também atuo como Security Awareness Officer, que é essa função da pessoa responsável pela conscientização de segurança e proteção de dados dentro das organizações. Então eu tenho aí bastante experiência no mercado e certamente consigo contribuir aí com vocês de alguma forma para aumentar esse conhecimento com Microsoft 365, segurança e privacidade. Na apresentação aqui do e-book ainda eu falo um pouco sobre o que é o Microsoft 365, né, e também os planos que existem. Hoje a Microsoft ela separa em duas linhas de planos, os planos para pequenas e médias empresas com até 300 colaboradores, onde nós vamos ter lá o Business Basic, Standard e Premium, e acima de 300 colaboradores já tem uma outra linha de produtos que são os produtos Enterprise. Então eles entregam aí também uma robustez maior e uma série de recursos que são mais importantes para esse tipo de organização. Aqui fala um pouquinho, né, então, como que a Microsoft pode ajudar, né, o pacote, a suíte Microsoft 365 pode ajudar as empresas. Então a gente trabalha aqui em vários segmentos, né, na parte da comunicação da empresa, em melhorar a colaboração entre os colaboradores, aumentar a produtividade das equipes. Tem muita função para fazer gestão de processos, automatizando e otimizando os processos, deixando eles muito mais confiáveis e padronizados. Também na gestão de usuários, onde nós vamos ter lá todas essas ferramentas que nos ajudam a proteger as identidades e fazer a gestão de acesso. A gestão de dados, que é muito importante, aí a gente vai trabalhar muito com Purview, SharePoint, OneDrive, ferramentas que ajudam no armazenamento e na gestão de dados. Toda a parte de segurança também, que a Microsoft entrega uma série de soluções de segurança muito importantes. Na parte do compliance, então toda essa parte do Purview lá da Microsoft, ele entrega muitas soluções para o compliance, né, de auditoria, de pesquisa de dados, etc. E automação IA, né? A Microsoft hoje com o Power Platform, a plataforma da Microsoft que trabalha com Power Automate, com Power Apps,
com Power BI, essas ferramentas de gestão de dados, junto com automação de processos usando os recursos da Microsoft e também recursos externos, e a inteligência artificial da Microsoft, que é Copilot. Vocês sabem que hoje o Copilot já é entregue para a sua empresa gratuitamente ali, com algumas limitações. Existe o Copilot pago, né, que é o Copilot Pro, que entrega uma série de recursos avançados para a sua empresa. Então também vou falar um pouco sobre esse tema aqui. E aí, quando a gente fala de comunicação, a gente tem muitos recursos que a Microsoft entrega que são benéficos aí para aumentar e melhorar a comunicação dentro da organização. Nós estamos falando do Outlook, do Teams, o Bookings, que é uma ferramenta pouco usada e muito boa, o SharePoint. Então aqui nesse e-book vocês vão ver um pouco mais no detalhe como cada ferramenta dessa vai poder ajudar na comunicação e como eles vão entregar algum valor para a empresa. E aqui falando já sobre ainda comunicação, mas já falando sobre o SharePoint de uma forma mais detalhada, as empresas hoje têm a possibilidade de criar uma intranet usando todo esse recurso do Microsoft, do SharePoint. Dessa forma eles conseguem ter uma padronização e uma comunicação institucional mais organizada, né, e mais profissional, trazendo um ambiente empresarial aí muito mais organizado dentro da sua empresa. Depois, a gente vai ter aqui, depois da comunicação, as ferramentas de colaboração. Então, a Microsoft tem o SharePoint com sites de equipes que permitem vários recursos de colaboração. Tem o Microsoft Planner, que inclusive agora em 2025 o Microsoft lançou uma nova versão do Planner, que é uma versão que traz diversos recursos avançados de gestão de projetos, se aproximando muito mais do Project, que é aquela ferramenta da Microsoft de gestão de projetos que é muito eficiente. Tem também o Microsoft Loop, que é uma ferramenta similar ao Notion, que a Microsoft veio para combater o Notion, né? E essas ferramentas do mercado que trazem esse tipo de solução visual. O próprio Slack também hoje tem elementos parecidos com o do Notion. E a Microsoft ela tem um Loop aqui que entrega de forma muito consistente essa gestão mais visual e o conteúdo mais interativo para o trabalho colaborativo das empresas. E a coautoria online, que é trabalhar ao vivo, né, no mesmo documento com outros colegas de uma forma simultânea. Isso permite que todas as pessoas editem e vejam as edições de cada um ali em tempo real. Isso é muito legal. Além disso, na produtividade, a Microsoft traz o Copilot com um monte de coisa que pode ajudar aí na empresa. O Microsoft Viva, que é uma solução que a Microsoft aposta muito aí para o futuro. Então tem o Viva Insights, Viva Learning, tem o Viva Metas, né, o Viva Goals. Então tem uma série de ferramentas dentro do Viva que ajudam a aumentar a produtividade das equipes. O próprio Planner também ajuda muito a aumentar a produtividade das equipes, uma vez que ele consegue organizar tarefas, a gente consegue ter uma gestão mais eficiente das atividades das nossas equipes e consegue organizar melhor tudo isso. O Forms, que ajuda também a gente a fazer pesquisas, formulários, automatizar com soluções ali do Power Automate, ajudando a empresa a ganhar muita produtividade utilizando isso. E aí, já falando um pouquinho mais sobre produtividade, a gente tem também dentro da plataforma a possibilidade de utilizar as ferramentas da Microsoft para fazer treinamentos internos. Então a gente pode criar todo um portal dentro da Microsoft usando as ferramentas que tem dentro lá do 365. O Viva Learning é uma ferramenta que tem já toda uma estrutura de cursos, onde a gente consegue publicar cursos, direcionar cursos para grupos de colaboradores, criar trilhas de conteúdo, mas para usar os recursos mais avançados do Viva Learning existe uma licença que precisa ser adquirida. Por outro lado, a gente consegue, sem usar o Viva Learning, usando as ferramentas SharePoint, Lists, Planner, Teams, Stream e Forms, a gente consegue criar já uma estrutura de treinamentos bem interessante, que ajuda de fato a empresa a ter uma estrutura interna própria, sem custo adicional, para gerenciar aí treinamentos internos, seja para qualquer área que for. Na privacidade, obviamente, que é uma área que eu atuo muito, eu trabalho muito com os recursos da Microsoft para a parte de treinamento, mas também aqui a gente consegue criar outros. Já falando em gestão de processos, como eu tinha comentado antes, então a gente consegue criar processos de uma forma muito simples, que podem partir lá de um gatilho, que é a resposta a um formulário,
e esse formulário, ao ser respondido, ele é automatizado com Power Automate para criar um registro no Microsoft Lists, que é uma ferramenta que poucas pessoas utilizam, poucas pessoas conhecem e sabem utilizar corretamente o Lists. Então o Lists ele cria verdadeiros bancos de dados dentro do 365 e tudo isso a gente publica no SharePoint para fazer uma gestão visual de processos, onde os colaboradores conseguem ter todo esse acesso aos processos da empresa de uma forma organizada. E aqui falando um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, a Microsoft ela tem então o Copilot, que ela tem o Copilot pago e o gratuito, como eu tinha comentado antes, e aqui a gente vai ter algumas das possibilidades de uso, né? A gente vai ter lá no Teams todo o resumo de reunião, metas definidas na reunião, né? Atividades para cada pessoa, ele consegue ajudar a tomar decisões, ele traz insights. Já a gente consegue do outro lado aqui também criar agentes de inteligência artificial, então a gente pode colocar todo o nosso conteúdo da empresa, seja de política, seja de processos, em um determinado site do SharePoint, a gente criar um agente do Copilot para que busque informações lá nesse repositório do SharePoint, ele traga as informações para os colaboradores, isso agiliza bastante e traz bastante eficiência para as equipes. Tem também o chat do Copilot, que também é como se fosse o chat do GPT, que ajuda a construir documentos, construir ideias, faz toda essa parte de prompt, né, que vocês vão ter a oportunidade de usar via chat, além de, claro, Power Automate, Planner, Office, enfim, é uma série de ferramentas que a gente consegue integrar aqui e consegue utilizar essa inteligência artificial da Microsoft de uma forma bem interessante. Dentro da Power Platform, né, que é a solução de automação e soluções personalizadas, a gente vai ter então o Power Automate, que é essa grande solução de automação que a Microsoft possui. A gente tem o Power Apps, que é uma ferramenta onde a gente consegue dar uma cara de sistema, né, para a gente criar umas aplicações personalizadas e a gente consegue ter de fato um aplicativo lá, seja de celular, seja de desktop, mas a gente consegue ter aplicativos baseados nessas soluções do 365. E o Power Pages é uma ferramenta que nos ajuda a criar páginas modernas dentro da nossa estrutura, usando o SharePoint, e ajuda também a fazer toda essa conexão aí, seja com pessoas de dentro da organização ou pessoas de fora. Quando a gente fala em gestão de dados, a gente está falando aqui que a Microsoft tem ferramentas de armazenamento seguro, com criptografia de ponta a ponta, né, com toda a criptografia em trânsito, criptografia em dados em repouso, lá com o SharePoint e o OneDrive. A gente tem também aqui no meio o Purview, que é a nossa ferramenta que faz toda, que nos dá todo esse background aí de compliance dentro da gestão de dados. Lá a gente pode criar rótulos de classificação de dados, onde cada documento que for salvo no Word, Excel, PowerPoint tenha que ser rotulado, e aí a gente já falando de privacidade, né? A gente aqui já está tratando de fato sobre a classificação de dados, que muito é dita na LGPD e poucas pessoas sabem como fazer. A gente também consegue criar políticas de retenção de dados, lá a gente vai ter auditoria, a gente tem também uma ferramenta de DLP, Data Loss Prevention, que é uma ferramenta de prevenção de perda de dados, então isso é muito legal dentro desse ecossistema da Microsoft. Do outro lado a gente tem o Power BI, que é essa plataforma de dashboards da Microsoft, que a gente consegue pegar qualquer dado de dentro das ferramentas do Microsoft 365 e trazer para um Power BI. Então a gente vai ter lá dados do Lists, dados do Planner, dados do SharePoint, dados de qualquer lugar e trazer de forma gráfica dentro de dashboards no Power BI, ajudando na tomada de decisão e facilitando aí toda essa visualização de dados, tendências, etc. Quando a gente fala de gestão de usuários, né, a Microsoft tem o Entra ID, que é a solução de gestão de identidade e acesso, que tem uma série de ferramentas bem importantes que trazem mais segurança não só para o ambiente da Microsoft, mas também para outros ambientes que a Microsoft tem a conexão que dá para ser feito o Single Sign-On, que é aquela possibilidade que a gente tem de usar a credencial da Microsoft para logar em outras aplicações. Então a Microsoft ela traz a gestão de usuários aqui de uma forma bastante consistente e a Microsoft realmente traz uma série de recursos, né, dentro do ambiente aí de segurança. E aí falando um pouquinho sobre segurança dentro do 365, a Microsoft traz aqui 10 principais maneiras de proteger os seus dados. Então aqui é só uma recomendação da Microsoft para que você melhore aí a proteção de todo o seu ambiente. O MFA, essencial, multifator de autenticação. Esse é o ponto de partida aí para quando a gente começa a falar em segurança em nuvem. E além disso, a Microsoft tem diversas outras soluções
de segurança. Tem o Defender, tem o Sentinel, que é o CIEM da Microsoft, o próprio Entra, que eu comentei antes, o Purview, o Priva, que é uma solução de privacidade para grandes empresas, que traz também muito benefício, o Intune, que faz toda a segurança de dispositivos, né, e o gerenciamento de dispositivos. A Microsoft tem lá um painel de segurança do Microsoft 365, que é um painel também muito robusto, que ajuda vocês a fazerem todo esse gerenciamento, e lá a gente tem um gráfico lá, que é o score que a gente tem em segurança, então ele vai nos dar baseado nas melhores práticas, porque como vocês devem saber, a Microsoft ela não entrega a segurança toda sozinha, vocês também têm a responsabilidade de fazer diversas configurações dentro do ambiente do 365 para que a sua empresa fique mais segura. Nesse sentido, ela entrega ali todo o conjunto de recomendações do que você deve fazer, basta você ir lá e executar. Então a gente tem outras ferramentas avançadas, como o Defender Cloud Apps, que é uma ferramenta de proteção avançada aí de outros aplicativos em nuvem, tem a simulação de ataque, o Priva, que eu comentei antes. Então a Microsoft tem uma série de recursos avançados que ajuda vocês a terem maior segurança nesse ambiente do 365. O painel de conformidade, como também tem lá, ó, aqui até mostra nessa tela aqui o nosso gráfico aqui de compliance, né, aqui nessa simulação aqui dessa tela, a empresa está com 56% de score e é baseado justamente nas aplicações das recomendações das melhores práticas para o seu tipo de organização. A auditoria ela é muito importante, muitas empresas não sabem que a auditoria da Microsoft existe, e só que é importante dizer que o recurso ele não vem ativado por padrão. Então, se você ainda nunca ativou esse recurso, é importante entrar lá no painel de compliance e fazer essa ativação do recurso para que ele comece a coletar os logs e você tenha informações para rastrear qualquer atividade de qualquer usuário, qualquer pasta, qualquer site, enfim, rastrear tudo o que acontece dentro do seu 365, garantindo que você tenha as evidências necessárias para gerenciar todo esse ambiente e fazer as provas quando for necessário em alguma situação. Mas e como é que começa, né, a aplicar essas melhores práticas? Então, vocês vão ver aqui que nesse e-book tem um linkzinho para uma autoavaliação de maturidade no uso do Microsoft 365, esse primeiro aqui. Então eu criei lá no Microsoft Forms, eu criei uma autoavaliação para que vocês mesmos consigam, a partir de respostas de uso de algumas ferramentas internamente, de alguns recursos, vocês consigam avaliar como é que está a maturidade da sua empresa dentro do 365. Então aqui nesse link aqui do lado esquerdo vocês vão conseguir acessar esse formulário. Depois disso vocês vão estabelecer prioridades essenciais para fazer, vamos dizer assim, né, que vão ser os ganhos rápidos do projeto, que são algumas prioridades que vocês vão ganhar muito, vocês vão ter muito benefício e com um esforço pequeno. Depois, fazer o hardening do 365. O hardening é fortalecer toda essa segurança e governança do 365 utilizando essas melhores práticas. Então vocês vão lá no ambiente do 365 de vocês conseguem fazer isso. Aqui na Rastec a gente oferece esse serviço através da nossa consultoria do Microsoft 365. Então ele é um serviço bem importante que ajuda bastante a gente a ampliar a segurança do nosso ambiente. Depois a gente vai elaborar um plano de ação estratégico, né? E esse plano de ação ele vai trazer recomendações tanto do ponto de vista da segurança, como do ponto de vista da produtividade, da colaboração, e ele vai trazer ali muitas vezes projetos que são importantes serem implantados para que a empresa tenha um melhor benefício aí do uso dos recursos, vai trazer também uma série de treinamentos, workshops, que vão nos ajudar a gente a melhorar aí essa conscientização interna a respeito desse tema. Implantação de projetos personalizados, como eu comentei antes também, então aqui intranet corporativa é um deles, um onboarding digital para novos colaboradores, sites internos das áreas, gestão de processos e automação, enfim, a Microsoft realmente é uma ferramenta que tem muitas possibilidades. E aqui a gente tem também uma mentoria e evolução contínua, que isso é importante que vocês tenham alguém que realmente, né, entenda do assunto, que traga sempre as melhores alternativas para a sua realidade, para o seu negócio. Então, essa mentoria e evolução contínua é um 7º passo aí bem importante dentro desse contexto. E era isso, pessoal. Então aqui, escaneie o QR Code, pode falar conosco ali pelo WhatsApp, marque uma reunião. Nosso WhatsApp é o número fixo que está aí embaixo na tela também, 3398-2008.
entre no nosso site, mande um e-mail e fiquem bem à vontade de entrar conosco para falar sobre a consultoria Microsoft 365 e como a gente pode ajudar a sua empresa a obter os melhores recursos da Microsoft, a utilizá-los de uma forma mais otimizada e que tragam maior ganho de produtividade e que tragam muitos resultados reais para a sua empresa. Tá bom? Obrigado e até o próximo link. Não se esqueça, hein? Aqui embaixo do vídeo já tem o link para baixar esse e-book. Você pode baixar o e-book ali e a partir do e-book você vai ter acesso a todas essas informações que eu acabei de passar para vocês. Tá bom? Valeu, até a próxima. Muito obrigado.